Ok, então continuando, né, com a nossa aula sobre o integrador, né, aqui em T2TI PAF-SF, o arquivo já desapareceu, né, porque o integrador ele leu aquele arquivo e já manipulou os dados daquele arquivo. Nós vimos isso acontecendo lá debugando, tá? Agora nós vamos fazer o caminho inverso. Eu vou entrar na retaguarda, vou gerar uma informação nova e eu quero que essa informação apareça no banco de dados local. Então, por exemplo, lá na retaguarda, nós temos aqui a tabela produto. A tabela produto ela tem aqui 22 registros, como nós podemos ver aqui abaixo, né? E na tabela local, tabela produto, eu também tenho 22 registros. O que eu quero fazer é cadastrar um produto novo lá na retaguarda e que esse produto novo ele apareça aqui, tá? Muito bem. Para isso, né, durante a homologação, nós fizemos isso apenas para a tabela produto. Tá? E fizemos isso no balcão. Mas na mini retaguarda, já estão desenvolvendo lá a solução para que seja exportado todas as tabelas. Tá? Acredito até que já esteja pronto isso daí na mini retaguarda. Então eu vou abrir o projeto balcão. Vou selecionar aqui o produto. Tá? E quando eu confirmo aqui, olha, eu tenho o insert, tenho o post. Quando eu pressiono em post, eu chamo o apply updates e chamo o método exporta produto. O método exporta produto, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo carga lá na pasta script. Tá? Então na pasta script do integrador, ele vai criar um arquivo carga, ok? Depois esse arquivo ele vai ser trabalhado, né? E vai ser exportado lá para a pasta que deve ser lida pelo PAF-SF, tá? Vamos acompanhar passo a passo isso daqui. Eu vou colocar aqui um breakpoint, vou executar a aplicação em modo de debug. Daí nós acompanhamos passo a passo como é que é feita essa etapa aqui da exportação de dados da retaguarda para o PAF-SF. Entrei na tabela de produtos, vou criar um novo produto, código dele aí 223, nome produto T2TI, descrição produto T2TI, unidade quilo, descrição PDV produto T2TI, valor da venda R$5, estoque mínimo 10, estoque máximo 100, tá aí o NCM, SPED, CMS, IPI, CST000, código da balança não tem, tá aí o totalizador parcial, truncamento terceiro, situação tributária e ICMS, vou confirmar. Vamos aguardar um pouco que ele vai parar lá para a gente debugar. Pronto. Ó. Então, qual é o PAF exporta? O PF exporta. O PF exporta é balcão script carga txt. Tá? Então, dentro de balcão, né, ele não está no integrador. Eu vou até fechar, o integrador já está fechado, eu não preciso do integrador para isso aqui. Tá? Dentro de balcão, eu vou ter uma pasta script. Né? Esse balcão que eu executei aqui, só lembrar se foi o balcão que está aqui dentro de PAF ou se foi esse balcão de desenvolvimento. Acredito que foi esse balcão de desenvolvimento, né? É isso mesmo. É esse onde tem os códigos fonte. Tá. A pasta script não aparece ainda, né? Porque eu apenas setei isso nessa variável pathscript, pathexporta, tá? A variável pathexporta, ela é do tipo texto, string, tá? Agora o que é que eu vou fazer, ó? Se existir o pathexporta, eu ia deletar o pathexporta. Como ele não existe, eu chamo aqui esse método async_file, exporta pdv, pathexporta. Tá? Por enquanto, ainda não tenho aqui a pasta script, ok? Ativei o produto,
Desativei e ativei para dar um refresh nele aí. Fui para a primeira tabela, desabilitei os controles. Agora, fui para o primeiro registro, né? Desabilitei os controles. Enquanto eu não chegar no final da tabela produto, eu vou carregar os dados lá no meu arquivo, tá? Opa, deu um invalid file name. Não foi possível exportar os produtos para o PDV. Vamos fazer o seguinte. Na minha pasta balcão, deixa eu criar a pasta script. Vamos executar de novo. Inserir um produto, 24. Aquele produto 23, ele foi inserido, né? Ele foi inserido, mas não foi exportado, tá? Então, beleza. Vamos inserir um outro, né? O nome dele é produto teste. R$3. Pronto, o resto aqui é só confirmar. Olha só, agora ele criou o carga TXT. Qual era o problema? Nós não tínhamos a pasta script. E aqui, como foi uma coisa feita ali só para homologação mesmo, né? Nós tínhamos em mente que já existia a pasta script, tá? Então eu não forcei a criação dessa pasta, tranquilo? Certamente isso será feito, ou já foi feito inclusive, né? Tanto é que esses dados eles serão exportados mesmo lá da mini retaguarda, tá? Se não foi feito, tem que ter essa atenção, né? Se não existir a pasta, tem que forçar a criação dela, tá? Então, criei aqui a tripa porque eu tenho que gerar um hash, né, para esse produto. Ele já criou ali, ó, primeiro produto. Vai criar o segundo produto agora. E assim sucessivamente, né? Então deixa eu já colocar aqui esse outro breakpoint. Vou pressionar F9 para ele parar aqui. Tá aí todos os produtos, ó, inclusive aqueles dois últimos que nós inserimos, ok? Agora eu vou chamar o método copia carga para PDVs. Vou pressionar F7 para a gente ver como é que funciona esse método aí, tá? Qual é o local app? É aquele lá onde está o meu carga txt, né? Tá aí o meu arquivo. Remote app, c2.t2ti pafsf. O que é que tem lá no c2.t2ti pafsf? Não tem nada por enquanto, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou copiar o arquivo para o c2.t2ti pafsf. Sendo que eu copiei o arquivo para uma subpasta chamada caixa 1, tá? Então o caixa 1 ele vai entrar nessa pasta aí e vai ver que tem uma carga para ele. Ok? Finalizei. Finalizei a minha execução. Aí está. Tranquilo. Vou sair então do balcão. Vou verificar como está a minha tabela produto lá no banco de dados local. Não tenho aqueles dois produtos ainda, né? Mas existe um arquivo aqui para ser carregado, tá? Eu vou abrir o PAF. Aqui, ó. Dentro de caixa, deixa eu procurar alguma coisa com carga aqui. Vamos ver se tem alguma string que comece com carga. Ctrl F,
carga, recebe carga. Ó, no timer integração, ele chama o método recebe carga. Então deixa eu colocar logo aqui. Recebe carga. O que é que vai fazer esse método aí? Ele vai procurar pelo número do caixa o nome carga.txt, tá? E vai atualizar os dados dessa carga aí. Vamos fazer o seguinte. Nesse timer integração, eu vou colocar um breakpoint nele. E vou executar o meu path em modo de debug. Vamos aguardar um pouco. Pronto. Tá, ele já ativou o time integração, né? Na primeira linha, ele desativa esse timer. Ele verifica se esse sistema usa integração. Ele usa integração. Isso está lá na tabela de configuração. Daí ele vai chamar o método recebe carga. Vou pressionar F7 para a gente observar como é que funciona esse método, tá? Desabilito o time integração. Vou executar um ping lá no IP do servidor. O IP do servidor é 127.0.0.1. É local, né? Então ele vai executar o ping normalmente. Tá? E agora ele vai pegar o path da carga aqui, olha. Onde é o path da carga? É o C2.C2T pathsf caixa 1, que é esse caixa aqui, carga txt. Tá lá o arquivo, ó. Carga txt, tá? Qual é o path do semáforo? Caixa 1, semáforo. Esse arquivo não está sendo manipulado no momento, né? Pode ser que o timer integração tente ler esse arquivo, mas o servidor lá, ao mesmo tempo, né, ou a retaguarda, no caso o balcão, esteja gravando os dados nesse arquivo, nesse momento. Então, para isso aparece o semáforo, tá? Apareceu o semáforo, o time integração aqui não vai fazer nada. Tem um semáforo lá, o servidor está mexendo no arquivo, ok? Deu para ter a noção exata do semáforo agora, né? Balcão, terminou de fazer essas verificações no arquivo? Terminou. Sumiu o semáforo, então agora eu posso importar esse arquivo, tá? Essa é a ideia do semáforo. Vai ter momentos em que ou o integrador ou o caixa vão tentar ler um arquivo, só que esse arquivo ainda está sendo gravado. Né? No caso do integrador, ele tenta ler o arquivo do caixa, tá? Só que aquele arquivo ainda está sendo armazenado, está sendo gravado, está sendo manipulado. Então o integrador não pode fazer nada. Nesse caso aqui agora, que ficou bem claro, né? O caixa ele está tentando ler esse arquivo da carga, mas digamos que ele ainda está sendo gravado, está sendo manipulado. Então ele não pode fazer nada ainda, tá? Para isso que serve o semáforo. Perfeito. Então o path da carga, path do semáforo. Olha só. Se existir a carga e o semáforo, espera aí, aguarde. Portando dados, né? Daí ele chama o carga PDV. E o carga PDV tem um timer para cuidar disso daí. Ok? Perfeito. Se existe o arquivo path carga, que é o carga txt, ele vai pegar o path local aqui, ó. No caso, o arquivo auxiliar ini, tá? E ele vai então copiar o arquivo do path local para o path semáforo. Vamos ver o que está acontecendo nesse copy file aqui. Esse copy file ele espera, porque não vai dar para eu ver quais são os parâmetros que ele espera. Vamos pressionar F8 aqui, para a gente ver o que está acontecendo. Aí, ó. O que ele fez? Ele criou o semáforo aqui, tá? Para dizer que agora ele vai manipular esse arquivo carga txt. Ninguém pode mexer com ele, tá? Para ele não criar um arquivo vazio, sem nada, o que ele fez no semáforo?
Ele pegou os dados do arquivo auxiliar ini e criou o semáforo com esses dados. Só isso mesmo, é isso que está acontecendo aqui. Tranquilo? Acabou de criar o semáforo com os dados do arquivo auxiliar ini. Agora ele vai ativar o GIF animado da rede. Vai habilitar o timer integração. Application Events, tá? Deixa eu sair disso daqui. Ele entrou de novo no timer integração. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Ainda não atualizou. Vai chamar o método recebe carga de novo, né? Só que agora existe a carga e existe o semáforo, né? Ele fez uma primeira passada para ver se tinha carga. Tem carga? Tem. E o semáforo tá lá? Não. Ah, beleza. Então já posso importar. Mas para ele importar, ele primeiro cria um semáforo. Tranquilo? Agora sim, eu vou ter a carga, vou ter o semáforo e vou poder importar. Aí o path da carga, tá aí o path do semáforo. Tá? Se existe a carga e o semáforo, se fcarga pdv ainda não foi criado, eu crio esse formulário, seto left e o tamanho dele. Ele tem uma variável tipo e agora eu vou dar um show modal no carga pdv. Então, deixa eu abrir esse carga pdv. Esse carga pdv ele tem um timer. Eu vou colocar logo um breakpoint no timer dele, porque ele vai ser criado agora. Foi criado, pronto. Já entrei no breakpoint do timer dele, tá? Certo. O tipo que eu passei para cá foi 0, né? O que é o tipo 0? O tipo 0 ele vai servir para importar a carga, ok? Então ele vai chamar o método importa carga passando o path da carga aqui, ó. Vou pressionar F7 para eu entrar nesse método importa carga. Entrei no método importa carga, local app. Ele jogou então o carga para script, ou vai jogar, porque ele apenas criou isso na variável ainda, né? Então path script, ele vai jogar a carga para cá, tá? Aí, ó, foi isso que ele fez agora. Ok? Jogou a carga para cá, agora ele vai manipular ou importar esses dados aí, tá? Tá lendo todos os registros. Vamos colocar um breakpoint aqui, pressionar F9 para a gente sair daquele laço. Aí a tupla do primeiro produto. É unidade? Não. O meu compare é produto agora, tá? É produto? É. Então eu vou agora gravar a carga do produto passando esse registro aqui como parâmetro, tá? Como é que tá a minha tabela produto local? Tá com todo mundo lá. Então tá, deixa eu chamar o método grava carga produto. O que é que o método grava carga produto faz? Primeiro ele verifica se eu estou trabalhando com Firebird. Não é. Então estou trabalhando com MySQL? Exatamente. Ele consulta se já existe aquele produto. Se já existir, então ele apenas atualiza. Tranquilo? Vamos para o segundo item. O segundo item também vai existir, né? Que é o produto de número 2. Terceiro item é o produto de número 3, ele também existe. Lá quando chegar no item 24 é que ele vai inserir o novo produto, né? É que a gente pode fazer para deixar isso aqui mais rápido. Não tem jeito não. Vamos aqui rapidamente. Deixa eu ver em qual é que ele está agora aqui. Está no 12. E agora? 23, né? Perfeito.
Agora ele está no 24, aquele produto T2TI, tá? Ele vai comparar se é o produto. Eu vou entrar nesse método pressionando F7. Não é Firebird, é MySQL. Ele vai verificar se existe esse produto. Ele não existe, então ele vai fazer um insert. Olha só, tá lá o produto T2TI. Ok? Vou pressionar logo F9. Pronto. Os dados foram carregados, né? Produto T2TI, produto teste, tá? Então isso, né? Nós temos aí, para que funcione a integração, você tem que ter código no sistema da retaguarda, tá? Para aquelas tabelas que precisam ir para os caixas, né? Para os bancos de dados dos caixas, você precisa escrever código. Vamos só abrir aqui a retaguarda, porque eu imagino que isso já foi implementado, tá? Na mini retaguarda. Aqui, ó, exportação das tabelas. FPDV carga. PDV carga, tá aí, ó. Tá? Você seleciona quais são as tabelas que você quer exportar, confirma a exportação. No que confirmar a exportação, ele vai criar aquele arquivo carga txt, né? E quando cada caixa for entrar, ele vai pegar o carga txt e vai fazer a importação na sua base de dados local. Da mesma forma, quando o caixa txt, aliás, quando o PAF-SF de cada carga, de cada caixa, de cada terminal remoto estiver funcionando, de cada terminal de caixa, né, ele vai gerando aquele arquivo lá de script, um arquivo que inicia aqui com o número do caixa, né, e finaliza aí com a data daquele movimento. Tranquilo? Ele vai gerar um arquivo desse por dia, tá? Ele vai jogando dados dentro do arquivo e vai jogando isso daí lá naquela pasta remota. O que é que o integrador faz? O integrador vai pegando esse arquivo, ou esses arquivos, dependendo do número de caixas ou de terminais de caixa que você tem na empresa, e vai inserindo esses dados dentro do banco de dados central. E o semáforo, relembrando, quando uma dessas aplicações estiver manipulando um arquivo, aparece o semáforo. Para que outra, quando tentar manipular o arquivo, fique na dela. Ah, vou aguardar. Tem alguém manipulando esse arquivo. Desapareceu o semáforo, a outra pode trabalhar em cima do arquivo. Tranquilo? Então tá aí funcionando com perfeição. Parabéns, né, para o colega que desenvolveu essa solução. Tá funcionando 100%. Agora, você viu que eu debuguei aqui partes da aplicação. É para que você entenda plenamente, você tem que debugar 100% a aplicação. Tranquilo? É a única maneira de você entender plenamente como é que a aplicação ela funciona. Tá? Debuga a aplicação, debuga o integrador, debuga o path, debuga a retaguarda. Veja como é que funciona esses caminhos, o remote app, o local app. Tá? Vai inserindo ali o mouse em cima quando você estiver debugando para você compreender como é que as variáveis elas estão sendo manipuladas. Que aí, entendendo plenamente isso daí, você pode até avançar, né, para integrar esse path a uma outra retaguarda, por exemplo, a tua retaguarda que você já tem. Tranquilo? Então, ficamos por aqui com essa aula do integrador.